Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento o Sr. Ex-Presidente da ANAFRA. É sempre um gosto revê-lo. E eu gostaria de começar por salientar justamente o papel das freguesias e especialmente das juntas de freguesia no apoio, aliás, muito diverso às populações em circunstâncias como os incêndios rurais e outras calamidades que atingem as populações. Ora, eu queria começar justamente por perguntar-lhe, atentas às competências diversas que as juntas de freguesia têm, atento, digamos, a sua intervenção no terreno, muitas vezes além das próprias atribuições e competências, a perguntar-lhe quais são as dificuldades impostas pelo subfinanciamento crónico das freguesias e que têm consequências também no apoio às populações. Cumprimentar também o Sr. Deputado Alfredo Maia, com quem já me cruzei algumas vezes aqui, com todo o gosto, e dizer o seguinte: o papel das freguesias é muito importante para as suas populações, é muito importante. Eu recordo-me, sou de uma freguesia de Coimbra, mas que o Rio Mondego de vez em quando gosta de inundar, e recordo-me sempre que quando há intervenção direta das freguesias no apoio às populações, não existe mais nenhuma, ou quase mais nenhuma. É verdade que isto acontece. Por exemplo, agora nestas intempéries que aconteceram e que o nosso país ficou totalmente dizimado, ou quase todo dizimado, lembro-me que as freguesias não têm sequer competência própria para retirar uma árvore centenária que caia para uma estrada e que faça impedir o trânsito nesse arruamento. E nós não temos essa competência, temos de ter entidades que têm que resolver essa questão, como por exemplo o ICNF. Nós não temos essa competência, o que por vezes prejudica bastante as populações. Nós não tendo essa competência, prejudica as populações. Nós somos a primeira força, a primeira entidade a intervir garantidamente quando acontece qualquer intempérie, neste caso inundação, ou até o próprio incêndio em si. E as freguesias têm que, uma vez por todas, de ser contempladas com recursos, com financiamento próprio, capaz e competências próprias também, capaz de poderem dar a resposta que é para nós a resposta mais importante, que é a resposta do início do acontecimento. Muito obrigado. Durante os incêndios, nomeadamente 2025, mas também anteriores, tive a ocasião de visitar várias zonas do país atingidas e há um elemento que foi identificado e que tem a ver com a agregação de freguesias um pouco pelo território, com consequências um pouco pelo território, e foi-nos reportada a falta de apoio em antigas freguesias que já não eram assistidas, digamos assim, de forma direta e imediata pela sua velha junta de freguesia. Que conhecimento é que tem desta realidade? Foi uma das consequências da agregação de freguesias, felizmente revertida em muitas delas na legislatura anterior, mas se tem conhecimento deste problema e de que forma é que era possível resolvê-lo. Muito obrigado. Peço desculpa, estou a falar de apoios do tipo, muitas vezes, a garantir a alimentação de populações isoladas, socorro a idosos e outras pessoas com mobilidade reduzida, etc. Eu não conhecimento sobre uma união de freguesias que normalmente tem atividade numa sede ou numa dessas
freguesias que fazem parte da agregação. Eu não tenho conhecimento que de outras fosse deixada ao abandono por parte, vamos lá, da entidade-mãe, como se era habitual chamar. Tenho conhecimento ao contrário. Tenho conhecimento ao contrário de que em questões de aviso, por exemplo, a entidades, portanto, IPSS, com lar de idosos a funcionar, a haver por parte dessas freguesias o aviso que era importante haver atempadamente para que não pudesse haver nenhuma inundação, nenhum incêndio que pudesse atingi-los. Isso eu tenho conhecimento. A outra questão eu não tenho conhecimento dela. Noto que poderá ter havido, não me chegou essa informação de falta de apoio de uma freguesia para outra que fazia parte da mesma União. Não me chegou. Muito obrigado. No tempo em que era presidente da ANAFRE, foi lançada a rede solidária de autarcas. Gostava que nos explicasse em que é que consistiu ou em que é que ainda consiste, quantas juntas de freguesia aderiram ou quantas freguesias aderiram, que resultados é que teve e qual é a situação atual. Efetivamente é verdade. A ANAFRE criou uma rede solidária entre autarquias freguesias neste caso, que permitiu. Eu não tenho neste momento presente o número, não tenho o número presente de autarquias que aderiram a esta rede, mas sei que, principalmente da zona da Beira, Fundão, Castelo Branco, Covilhã, por aí assim, houve freguesias que aderiram e que possibilitaram que outras que tinham menos recursos pudessem ser ajudadas por essa mesma rede. A rede consistia exatamente nisso, que as freguesias contratassem umas com as outras, quem tivesse uma máquina de rastros, quem tivesse uma pá de rodas, quem tivesse outro equipamento que pudesse ajudar noutros locais, seria bastante útil. E isso aconteceu, principalmente, como disse, na zona de Castelo Branco, Fundão e Covilhã. Neste momento não sei em que fase se encontra essa rede. Sei que ela voltou a ser impulsionada, mas não sei em que fase se encontra neste momento. Eu já não estou na ANAFRE desde março. Muito obrigado. Eu gostaria de conhecer qual é a avaliação que faz da prevenção estrutural dos incêndios, nomeadamente a gestão de faixas de combustível, etc. Mais uma vez, digo que é uma competência que não temos. Não somos nós que temos a competência de Eu peço desculpa, Sr. Presidente, eu queria mesmo era que nos desse o seu testemunho de observador. Mas eu tenho que ir por esse caminho também. Tenho que dizer que, apesar de não termos nós essa competência, posso dar a minha experiência. Em Coimbra, nós efetuámos contratos interadministrativos com a própria Câmara Municipal e cada freguesia ficou responsável por ter uma certa área em termos de faixa de gestão de combustível para limpar. Não é fácil, pelos valores que os municípios tentam negociar com as freguesias, não é fácil a freguesia fazer o trabalho todo a 100%. É difícil, porque os valores que hoje se praticam, o hectare anda muito acima dos 1.500 metros quadrados, por aí assim. Muito acima, e a Câmara que dava era 1.300, 1.400. Espero que agora tenha mudado também essa questão, porque eu sei que vão efetuar novamente esses contratos interadministrativos de faixa de gestão de combustível. Eu penso que era mais uma das competências que, se passasse para as freguesias, seria muito mais fácil de resolver a questão da limpeza da faixa de gestão de combustível. Naturalmente com meios financeiros. Claro, o contrato interadministrativo que fazemos com a Câmara Municipal é através de um contrato interadministrativo com recurso
a meios financeiros para transferência para as freguesias. Bem, o Sr. Presidente referiu o programa Aldeias Seguras, Pessoas Seguras. Qual é a avaliação que faz desse programa? É um programa importante e principalmente em pequenas aldeias, encravadas por vezes nas serras, onde são normalmente essas aldeias são aquelas que mais sofrem, porque não têm capacidade para um primeiro combate, para uma primeira ação contra um incêndio, por exemplo. Nas aldeias seguras, pessoas seguras, nós verificamos que, dou-lhe também um exemplo, que apreciei de uma zona de serra, com muita floresta, perto de Penacova, onde foi criada uma aldeia segura e pessoas seguras, onde a aldeia terá cerca de 300 pessoas, talvez nem tanto, mas o que é certo é que nos últimos incêndios correu maravilhosamente, com as pessoas a saberem como é que haviam de fazer, onde é que iriam ter, que bens podiam proteger. Portanto, isso tudo está no programa de Aldeias Seguras, Pessoas Seguras, e eu penso que era muito importante que este programa se disseminasse mais pelo país. Mas não é fácil, por vezes, nós conseguirmos isso. E com a mudança de autarcas, como houve agora também em 2025, houve muito autarca que saiu com esta mudança, também não me parece que seja rapidamente posto no terreno este programa, mas que é um programa importante, Muito obrigado. Era apenas para agradecer a amabilidade das respostas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente.